E pessoal, beleza? Bom, já tem um tempo que eu não gravo nenhum vídeo e eu já tô com alguns outros roteiros de vídeos em mente, só que antes de fazer os outros vídeos que eu tenho em mente, eu quis fazer esse aqui para esclarecer algumas coisas, porque pela forma como eu falo aqui e o fato de eu sempre querer tentar entender direitinho os textos e tal, e às vezes até falar de uma forma meio dura, algumas coisas de forma meio dura, né? Pode ser que passe a impressão de que eu faço tudo certinho o tempo todo. E eu preciso dizer que essa impressão é falsa. Isso não é verdade. Eu adoraria poder chegar e dizer que, que eu faço tudo certinho o tempo todo e que eu sempre tomo as melhores decisões possíveis e que eu não tenho nenhum erro grande na minha vida e tal, mas eu não posso fazer isso. Eu estaria mentindo se eu dissesse isso. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu ouvi esses dias de alguém que eu conheço que assistiu algum vídeo meu e veio mandar mensagem pra mim falando: mas você fala sobre a Bíblia nos seus vídeos, mas você mentiu pra fulano tal dia, você magoou sei lá quem. E é verdade, assim, realmente eu já fiz coisas que não são muito boas. Assim, eu nunca matei ninguém, nunca roubei nada de ninguém, nunca cometi nenhum crime, até onde eu saiba, né? Mas eu já fiz coisas ruins, já. E, e se eu tivesse cometido algum crime também, tudo bem que não seria uma boa ideia eu querer ser pastor de igreja, né? Porque tem muitos por aí que fazem isso. Acho que não pode. Um dia, se vocês quiserem, eu falo sobre isso aqui, porque a Bíblia fala um pouco sobre isso. Não especificamente esse assunto, mas quais os requisitos que alguém tem que ter para poder ser presbítero, né? Isso a Bíblia fala. Eu, de fato, se eu tivesse também cometido algum crime, dependendo de qual fosse, isso não significa que eu deveria automaticamente ser excluído da comunidade de cristãos, digamos assim, né? Alguns apóstolos, eu não sei se algum além de Paulo falou, mas eu sei que. Acho que sim, tá? Acho que Paulo falou, acho que João também falou, talvez Pedro também tenha escrito alguma carta, dizendo algumas condições nas quais um membro da igreja deveria ser expulso. Então isso existe. Expulsão de membros de igreja é uma coisa bíblica, a depender do que aconteceu, né? Mas muitas pessoas hoje em dia são tratadas como não irmãs por causa de erros que elas cometeram e muitas vezes se arrependeram. E aí isso, meu ponto de vista, está errado. E quando eu falo do meu ponto de vista, é do ponto de vista que eu tenho a partir da minha leitura bíblica, beleza? E esse vai ser o tema do meu próximo vídeo, provavelmente. Então eu queria deixar isso aqui claro. Eu não sou 100% certinho, não sou. Com muitas coisas, eu sou. Tem muita coisa que eu faço certinho da maneira como eu entendo ser o certo. E eu não entendo ser o certo porque já é o que eu faço e eu vou perverter o meu entendimento para se adequar ao que eu quero. Não. Fui, li o texto, entendi de uma forma e passei a fazer daquela forma. Muitas coisas, para mim, funcionam assim. Mas às vezes, quando eu estou emocionalmente envolvido com alguém ou com alguma situação, eu acabo tomando decisões erradas e eu erro. Então, se os cristãos e os não cristãos fazem às vezes coisas boas e às vezes coisas más, às vezes coisas certas e às vezes coisas erradas, o que diferencia na prática, então, um cristão de um não cristão? Essa pergunta é boa. Eu estou falando na prática, tá bom? Em tese, um acredita que Jesus é o Filho de Deus e veio ao mundo para morrer por ele. Beleza. E o outro não. Ok. Mas na prática, na forma de viver, de levar a vida, o que diferencia um cristão de um não cristão? Ou como deveria ser, né? O que deveria diferenciá-los? E não vou tentar responder essa pergunta no sentido mais amplo possível. Porque
Talvez sejam várias coisas que devam diferenciar um cristão de um não cristão. Mas, pelo menos duas coisas diferenciam ou devem diferenciá-los. A primeira coisa, não é que os cristãos não vão cometer erros e os não cristãos vão. Não. A primeira coisa que diferencia os dois é que, apesar de ambos cometerem erros, o cristão, em algum momento, tem que entender que errou e tem que se arrepender do seu erro. E esse arrependimento, como Jesus fala, né, tem que gerar frutos. Então, frutos de arrependimento. E aí, eu digo que devia ser assim, porque na prática, eu conheço pessoas que se dizem cristãs, que há muito tempo vêm fazendo coisas erradas e elas não têm consciência disso. E isso me levanta algumas dúvidas, que eu não vou trazer aqui. Mas infelizmente acontece. Mas como deveria ser? Cara, você é cristão? Você está fazendo alguma coisa errada? Primeira coisa, você tem que entender que isso é errado. E o que dita o que é certo e errado é o próprio Deus. Porque quem não é cristão, e aí tem um grupo heterogêneo, né, de pessoas que têm outras religiões, de pessoas que são ateias, mas quem não é cristão vai ter uma forma de enxergar o que é certo e o que é errado diferente de quem é cristão. Tem que ser assim. E o cristão, ele precisa, na ótica do Deus dele, né, que é Yahvé, ele precisa entender o que é certo e o que é errado, e se ele estiver errado, ele precisa entender que ele está errado. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, uma vez que entendeu que está errado, tem que se arrepender. Então vai atrás, pede perdão, etc, etc, etc. Esse é o primeiro ponto que deve diferenciar o cristão do não cristão. O segundo, que eu vou tratar aqui, é o motivo pelo qual ambos fazem as coisas boas que fazem. Então, se uma pessoa que não é cristã vai na rua fazer uma ação social, doa dinheiro para um orfanato e tal, é um bom cidadão, que não fica infringindo nenhuma lei, ele está fazendo coisas boas. A pessoa não cristã que faz isso, ela está fazendo coisas boas. São boas obras dela. O cristão que faz isso também está fazendo coisas boas. São boas obras dele. Então, quando o cristão se reúne, né, com a igreja para fazer alguma ação social, distribuir comida na rua, para ajudar, enfim, algum tipo de asilo ou uma casa de acolhimento de pessoas de rua e tal, são boas ações também. O problema é o que está sob isso, né? É o que está por trás disso. Por que as pessoas fazem essas boas obras que fazem? Depois do Sermão do Monte, ou no final dele, né? Jesus ele vai dizer que não se coloca uma candeia acesa debaixo de uma mesa, e sim num local elevado, para que ela ilumine o cômodo. E depois ele vai dizer, assim sejam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Deus. Então, o motivo pelo qual os cristãos realizam boas obras deve ser, para que todos vejam as boas obras e entendam que a razão pela qual eles fazem aquilo é porque eles querem que Deus seja glorificado. Então, para que os homens vejam as boas obras deles e glorifiquem a Deus. Resumindo, eles fazem para a glória de Deus. Não é por outros motivos. Lógico, a vontade de ajudar alguém que as pessoas sentem é genuína. Não tem nada de errado nisso. Mas a razão pela qual os cristãos fazem boas obras, pelo menos primariamente, deve ser para que Deus seja glorificado naquilo. A pessoa que não é cristã, por mais que ela faça boas obras, o objetivo dela não é esse. Então, até quando acerta, ela está errada. Digamos assim. Então, o que diferencia um cristão de um não cristão, basicamente, na prática, são esses dois pontos. E não tem como. Eu não posso vir aqui e dizer que eu nunca vou fazer nada de errado. Não tem como, eu não posso fazer isso. Então, eu tenho duas opções. Ou eu continuo fazendo os vídeos e admito que eu sou quebrado também e que cedo ou tarde eu vou errar mais de uma vez. Ou eu paro. Vou embora, porque não estou dizendo que isso não é uma coisa plausível. É plausível também.
Se eu achar que... Eu ou qualquer um, tá? Se eu ou qualquer um se expõe para falar sobre a palavra, achar que os seus atos estão depondo contra o evangelho, é melhor ficar quieto, então. Beleza. Fica quieto, que você vai honrar Deus quieto e não falando. Pode ser que seja meu caso algum dia? Pode. E se esse dia chegar, espero que eu tenha a decência de ir embora também, de ficar quieto. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. E vou tentar gravar os vídeos que eu quero gravar para lançar quanto antes, para vocês poderem ver também. Beleza? Um abraço, fique com Deus.